quer posicionar a tua empresa num lugar a favor dessa guerra, vamos colocar assim, né? Que ela não precisaria, mas muitas vezes a tensão fica com cara de uma guerra mesmo, né? Acho que revisitar valores, políticas, diretrizes, né? Buscando contribuir, né? Estar a serviço de combater essas questões, né? Bom, o que tu pode fazer como gestor que eu não posso? O que eu posso fazer como gestora que tu não pode? Tu vai entregar coisas que talvez eu não entregue, eu vou entregar coisas que talvez tu não entregue, mas aqui a gente está falando de background. Uhum. Não é propriamente de uma questão biológica pontual. Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, regularizado podcast sobre gestão, empreendedorismo e negócios mais antigo do Brasil desde 2015, com episódios todas as semanas. Eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Érica Martins, do @Leituras de Negócios, e o Vinícius Juste, do @VG Resultados. Gurizada, nosso time de hosts é formado por professores e empreendedores com mais de 10 anos de estrada. E aqui no Café a nossa missão é falar a verdade nua e crua sobre criar e gerenciar negócios, né? De uma forma simples, como, né, isso tudo acontece aqui. Então já aproveita para seguir o Café Empreendedor no @café_empreendedor. E para tudo isso nós falamos, é claro, em nome de Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para VG Gestão de Resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado aqui diretaço dos nossos amigos do Fábrica de Podcast. Então aproveita para seguir a turma aí no @fábrica.podcast. Fala, gurizada, um programa importantíssimo hoje que a gente grava, uma das bandeiras aqui que a gente levanta no café, né? Deixar, primeiro, vocês, antes de apresentar o tema, tudo bem, pessoal, tudo tranquilo, na Santa Paz, o ano brasileiro já começou? Buenas, eu vou falar hoje antes, porque depois a nossa convidada de luxo, né? Que é a nossa convidada que já é a nossa âncora aqui, mas âncora é coisa de velho falar? Host? Não. Host? Não, é o português correto, diria Cíntia Chagas. Beleza. Mas, cara, eu acho que depois de uma ou duas gravações estou aqui de novo, que eu acho que eu faltei nas últimas. Também me ausentei em janeiro. No Brasil tá tudo bem. Estamos gravando, então acho que o primeiro programa pós-carnaval, né? Mano, o brasileiro começou de verdade. Pós a folia do carnaval, que é muito louco, né? Porque como o carnaval foi em março, a gente tá finalizando o primeiro trimestre. E aí? Né? Já estamos finalizando lá. Quando a gente monta os planejamentos, a gente divide por mês, depois por trimestre, por semestre. Estamos finalizando o primeiro trimestre. Muito louco. Mas eu ia falar uma coisa, mas esqueci, então a gente... Quando tu falou 2015, eu fiquei pensando o seguinte, cara, 10 anos, né? A gente já falou várias vezes aqui que é o 10º ano do café, que a gente vai ter alguma coisa. Mas tem uma trend acontecendo também de primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Eu tô desafiando a nossa produção a mostrar também o café empreendedor no início e agora. Olha, dos primeiros eu não sei se a gente tem fotos. Do meu primeiro tem. Isso que não é nem o início, mas já é gritante a diferença. Imagina pros primeiros lá. E a evolução, né, da turma, assim, não só dos equipamentos, da estrutura, mas de cada tudo. Um, assim, é impressionante. E seria legal o quê? Daí tu falou assim, a verdade nua e crua. Eu fiquei pensando, imagina o nosso depoimento, Érica, quando a gente começou a gravar o podcast, de que nós pensávamos sobre empreendedorismo, gestão e negócios, e o que a gente pensa agora. O que a gente falava naquela época, e é muito engraçado quando eu vejo a gente falar algo, não só que a gente fala até hoje, mas como que a gente vai. Esses dias eu comentei, fui, né, a uma determinada palestra e disse pro Leandro, tudo que eu ouvi lá a gente fala. Vamos pro caminho, então. Uma palestra muito boa, mas eu acho que a gente sempre teve muito na vanguarda com a criação do café, né, e segurando a peteca aí em fazer as provocações necessárias para as pessoas que estão com seus negócios ou que pensam em tirar os seus negócios do papel. Né? Então, quase 10 anos. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Eu não tinha falado ainda, estamos gravando hoje num dia muito especial, que é o 1 ano do Luca. Né? Já esteve aqui na mesa 1 ano e já foi poderoso do Café Empreendedor. Né? Verdade. Então também, além de já cumprimentamos o Vinícius aqui, também mandar um abraço para
pra Letícia e desejar tudo de melhor pro nosso mascotinho. Hoje ele é Muito obrigado. o mais novinho aqui do nosso ecossistema. Convidado Café mais Empreendedor. jovem a participar do programa. É verdade, vai ganhar um prêmio, vai ganhar um Vão prêmio. ter as plaquinhas de 10 anos a gente vai entregar lá pros... Verdade. O vídeo mais assistido. Vamos ter que ter... Tem que ter esse ranking aí, hein? Mas também muito especial o programa de hoje, porque nós estamos gravando alusivo ao Dia Internacional da Mulher, 8 de março, nós estamos hoje dia 11 de março, aniversário do meu filho. E vamos contar com a nossa experiência e com o lugar de fala da nossa bancada, dona Érica Martins, a multifacetada Érica Martins, a mulher e a pessoa com mais graduações que eu conheço. É verdade, eu também. Sem dúvida nenhuma. E é importante destacar isso, não é a mulher, é a pessoa que eu conheço com mais graduação, mais formação e mais conhecimento diverso. E nada melhor do que entrevistar esta pessoa que circula nos mais variados ambientes, que é muito difícil, né? A gente fala de setor, primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. É difícil alguém ter experiência em todos os setores. E tu já trabalhou em todos os setores. Gente, só para avisar, cheguei aqui pro debate e virei a entrevistada, tá? Mas eu entendo esse movimento, assim, eu acho que é importante que a gente respeite os lugares de fala, assim, para qualificar a discussão. Eu só queria voltar num ponto, né? Eu sempre voltando. Hoje de manhã, quando eu estava lendo o devocional, eu falava dia 70 de 365. Né? Vocês falavam aqui, agora de novo, tu falou 11 de março, gente, 70 dias deste ano já foi. Que para o nosso Congresso nem começou ainda, né? Porque não votaram a lei orçamentária que era para ter sido votada lá em dezembro, né? O Brasil tá vendo cheque especial aí há 70 dias. Mas, enfim, né? Acho que é também importante. É muita coisa, mas vale a pena dar esse te liga. Bueno, 70 dias do ano já foram. 20% praticamente do ano já foi. 365 dias. Vamos fazer essa continha aí, com ou sem calculadora. Mas, enfim, vamos voltar para... uma palpitação. Esse era só para convidar o pessoal a pensar que o tempo está passando na velocidade. Já diria a música, né? Mas vamos falar de mulheres na liderança. Olha, ficou. Já grauzinho. A gente é demais. Então, posso fazer uma abertura desse tema? Cara, dá-lhe. A gente não vai ter o tatatã? Não vai ter o tatatã? Não vai ter uma dá-lhe, Ficha. Então, eu queria trazer um dado, porque nossa produção trabalhou muito bem, né, para trazer dados para embasar aqui a nossa conversa. E eu me espantei com um dos dados. Né? Essa reportagem aqui é de agosto de 24. E ela traz o seguinte dado. Fala sobre a participação, a representação das mulheres, patati patatá, mas ele traz um dado para mim que foi alarmante, que agora aqui. Ele fala sobre essa divisão dos cargos de liderança, da representatividade da mulher na liderança, e aí ele fala que em alguns setores se destaca, outros é mais difícil, e daí ele faz o recorte seguinte. Já nas áreas de tecnologia, energia e infraestrutura, e aí tecnologia a gente fala muito porque as startups, né, a gente tem bastante participação aqui no programa sobre isso, mulheres líderes são a minoria absoluta, chegando a representar menos de 20% das cadeiras de liderança. Pessoal, a gente está falando que cada vez mais a gente tem políticas de diversidade e de equidade. Mesmo assim, agosto de 24 é ontem. Tá? Ah, mas eu conheço a startup X que faz esse movimento. Tudo bem, mas a gente está falando de mercado nacional disso. E ainda hoje, 20%, menos de 20% representa. Aí o que me chamou a atenção é o seguinte, esse documento projeta que o mundo, para gerar equilíbrio, eu não estou dizendo que as mulheres vão dominar, para gerar equilíbrio, precisaria de cerca de 132 anos na maneira que isso vem crescendo. Pausa dramática. 132 anos. Eu vou falar abertamente nesse microfone porque eu tenho essa liberdade poética, que certos presidentes estão acabando com políticas de diversidade e equidade. Se, com todo o movimento que nós temos, ainda falta 132 anos, que isso nos últimos 5 anos está muito evidente, muito discutido, tu imagina acabando com as políticas de diversidade e equidade. E tem um outro dado na sequência ali, que traz que 3 de cada 10 pessoas, então homens e mulheres, de cada 10, 3 têm medo ou não se sentem à vontade em ter uma mulher como líder. Uhum. Também é outro dado que me chamou a atenção, e aí me trouxe a reflexão do cara do G4, lá o Thales Gomes, onde ele diz que Deus me livre de mulher CEO, por exemplo.
E que é um cara que influencia muitos empreendedores e empresários, né? E para dar na cara, assim, essa mesma reportagem traz que, segundo a ONU, empresas governadas por mulheres têm resultados de até 20% melhores. Então, é baseado em nada. É baseado... Essa questão de 3 a cada 10 pessoas não se sentirem confortáveis em ter uma mulher como chefe é puro preconceito. Porque se a gente vai para a questão de resultado, muda-se de figura. É baseado em coisas do senso comum, é baseado em ideias culturais que perduram, né? Eu acho que tem muito essa questão de como é que foi a entrada da mulher no mercado de trabalho. Eu não quero voltar a régua no tempo aí para, né, enfim, décadas atrás, mas acho que o ambiente corporativo ele ainda está no imaginário como algo do masculino, que se uma mulher está lá... enfim, é porque não tinha ninguém para estar, então teve que estar ela. É porque... Ou em alguns setores, né? Tipo, RH é mulher, não tem problema. Sim. Cuidado e bem-estar é com mulher. Eu acho que quando a gente olha isso, assim, da forma como a gente está olhando agora, o que transparece a olhos nus é o quanto de visões preconceituosas ou embasadas em coisas que estão da porta para dentro das empresas, enfim, que estão na sociedade como um todo. Né? Inclusive, coisa até que a gente falou aqui, vamos ampliar essa discussão sobre quem tem que ser o dono de uma empresa, quem tem que ser um CEO, quem tem que ser um líder, né? Que às vezes elas vão estar alicerçadas em coisas que não são de ordem prática, e acho que muitas empresas se perdem nisso, né? Em ficar cultivando coisas que daqui a pouco, sei lá, aprenderam com alguém do passado, ou são visões próprias sobre como o mundo funciona, que são projetadas lá dentro da gestão do negócio. Medo do quê? Né? Falava em medo, medo de ter uma ressalva, enfim, de quê? É porque ainda eu escuto até hoje no consultório pessoas me dizendo que fizeram processos seletivos e ouviram uma pergunta: pretende engravidar nos próximos 5 anos? E a gente sabe que muitas vezes não vem daquele lugar que a gente conversa aqui e fala, que é tipo assim... Tu entender para onde seus colaboradores querem ir. A gente não está falando de eu quero entender o plano de vida dessa pessoa para ver se o que a minha empresa tem a oferecer encaixa. A gente não está falando desse grau de refinamento, né, que muitas vezes é o que a gente propõe aqui quando a gente faz discussões mais focadas em questões de gestão de pessoas. Não, a gente ainda está falando de alguém que está pensando lá em INSS e toda a questão e toda a tributação e essa ideia, né, que ela fica perdida no passado, né? Acho que a gente tem empresas que fazem esses movimentos e que mostram outros resultados. É claro que a gente não está falando aqui de processos simples. Acho que tem coisas culturais que precisam ser combatidas. Eu acho que tem pessoas que têm dificuldades de serem lideradas por mulheres, né? Acho que tanto de cima para baixo como de baixo para cima. Eu até ia fazer um gancho, assim, a gente fala muito que é comportamental isso, né? É uma coisa que vem aí de gerações por gerações, que isso tem que ser... debatido, e muitas vezes a gente fala que não basta não ser, mas tu tem que ajudar os outros a não serem também, né? Então, o exemplo vem muito. E aí eu fiz muito esse paralelo de comportamento, ele vem muitas vezes de casa. Se nós pararmos para pensar, a pessoa que não aceita uma mulher na liderança dele, também é a pessoa que não aceita que a mulher participe mais da renda da casa, por exemplo. E isso, acho que até no consultório tu deve visualizar isso um pouco mais, que tem muito homem que não aceita que a mulher ganhe mais que ele. Que ele não se sente confortável com isso. Eu acho que isso é um reflexo que isso vai para dentro do ambiente de trabalho, onde, não, só um pouquinho. Eu sou o provedor da casa. Eu que decido as coisas de casa porque eu que trago sustento. No trabalho não deixa de ser diferente. Uma mulher acima de mim é uma mulher que vai me mandar. Como assim? Isso não é o normal. E se a gente não trouxer isso para uma discussão, para um debate, onde a gente tem que falar para o homem do seguinte: cara, só um pouquinho. Isso é do século passado. Deu. Senão, são pais que vão ensinar novos filhos e filhas a repetir esse comportamento. E aí, agora que eu sou pai, muda um pouco a visão, mas pode parecer clichê, mas é verdade. Porque eu escuto isso também nos ambientes onde eu atuo, e o agro é muito forte em cima disso, de repetir padrões. Tipo, a mulher não serve para fazer essa função. Porque quem vai tocar a minha empresa é o filho homem. Cara, não dá mais pra gente ter esse tipo de diálogo. Mas sabe que eu vejo outro... Na mesma linha que tu fala, só que por um outro lado.
Eu tenho algumas amigas mulheres que tocam negócios, que são parceiras assim da gente na agência em negócio. E elas, mais de uma vez eu ouço o seguinte, porque ela não se vê naquele local ali, que ela não se sente confortável em ir para cima e buscar a liderança, como se aquele lugar tipo não pertencesse a ela ali. Aí, por exemplo, em algumas situações a gente trabalha em parceria com uma empresa muito forte, com muito tempo, com uma estrutura fortíssima assim, que é liderada por uma mulher. E aí ela me diz assim, a dona da empresa, não, Leandro, esse cliente A, B e C aqui, tu que apresenta porque tu é homem e tu vai chegar lá e eles vão te respeitar. Eu vou dizer a mesma coisa do que tu e esse pessoal não vai fechar comigo, não vai fechar com a gente no nosso projeto aqui, certamente porque eu sou mulher, eu já passei por isso algumas vezes, então vamos testar assim, vai lá tu e fecha o negócio. Tá, eu fui lá e fechei o negócio, beleza. Mas até que ponto, né, é complicado isso de tu lidar com isso. Eu ouvi do lado, cara, pô, tô com uma pessoa que pra mim é referência, que na verdade é ela que tá liderando o processo todo, mas quem vai fechar lá sou eu que, em tese, tenho menos conhecimento ou menos capacidade técnica. Mas tem barba. Tenho barba, tenho alguma ruga e tal. Cara, falo grosso. Eu acho que isso implica nessa... quando a gente vai olhar uma outra perspectiva, né? Quando a gestão de pessoas é chamada para atuar, ou quando a gente precisa tomar definições, né? Enfim, sobre coisas, sei lá, carreira, clima, né? Definições mais estratégicas nesse sentido, o que a gente vai ver muitas vezes é mulheres tendo que sair das características virtuosas do feminino para se masculinizar, para em algum grau se equiparar. Porque, por exemplo, o líder tem que gritar, o líder tem que bater na mesa, o líder tem que... coisas assim que ainda são cultivadas, ainda são tratadas como se fossem diretrizes para uma boa gestão, para uma liderança que funciona. Né? Acho que tem uma pergunta meio clássica, como é que tu impõe respeito? E a gente tem um jeito tradicional que é do masculino de impor respeito, que é gritar, que é bater na mesa, quer dizer quem manda que sou eu, porta da rua, serventia da casa, esse tipo de coisa. Aí o cara tá alterado e a mulher, numa situação dessa, o que o senso comum faz? O que o senso comum diz quando a mulher Louca. Enlouqueceu. Exatamente. Acho que aí chegou no ponto que eu ia chegar. Quando a mulher precisa se masculinizar, né, no sentido de ir para um masculino que não é o seu natural, para fazer frente a isso, ela se perde naquilo que são as suas potencialidades. Né? E aí ela vai para um papel que não é o dela, e o que ela recebe? Não, mas peraí, viu? Por que tu não podia ser? Tu é louca, tu tá descompensada, tu tem que tirar uma licença, tu grita, tu tá estressada, será que tu não tá de TPM? Uma série de coisas que não é aquilo ali que tá acontecendo. Muitas vezes, talvez ela só tá num nível mais automático, imitando um modelo que funciona, porque ela vê aquilo funcionar em alguns contextos, e sem raciocinar muito e tendo que dar alguma resposta fazendo isso. Eu acho que a gente entra também numa discussão sobre o papel da liderança no futuro, né? Eu venho enfrentando um pouco de dificuldade nisso com as novas gerações, a gente já discutiu bastante sobre novas gerações, sobre também esse papel de responsabilidade da liderança, da dificuldade das novas gerações visualizarem esse lugar como um lugar que elas almejam. Eu acho que daí isso que tu traz vem muito de encontro, porque se já não é naturalmente mais algo que todo mundo quer buscar, e aí, para a mulher, é muito mais difícil estar? Será que eu quero estar? Será que vale a pena estar? E aí, claro, a gente não está falando sobre a dona do negócio. A dona do negócio obrigatoriamente vai ter que liderar pessoas, processos, recursos, enfim. Mas esse querer crescer na carreira, para qual carreira eu quero ir? A gente fala muito em carreira em Y. A carreira em Y ela só vai existir se existir as duas pernas. Se não existir o lado da liderança, não existe carreira Y, ela volta a ser uma carreira aí. E eu vejo que está indo muito por esse caminho também, o mercado, tanto para os homens, mas principalmente para as mulheres. De cara, só um pouquinho. Se é tão estressante ir para esse lado, porque para os homens já é estressante, para as mulheres é triplo, 10 vezes pior, não sei. Não sou mulher para saber, mas sei que é muito pior. Para que eu vou? Será que não está existindo um estímulo ao contrário? Não está sendo... Um êxodo. Porque, vamos lá, para quê? Se eu não sou dono do negócio, a gente não fala só para dono de negócio aqui.
vale a pena eu assumir essa responsabilidade onde eu vou ter que lidar? E aí eu trago essa reflexão porque se a gente não mudar a forma de gestão das empresas, se a gente não começar a enxergar as empresas como nós gostaríamos que fosse a nossa casa e a nossa sociedade, por exemplo, cara, o quanto aí sim, as discussões que nós temos várias, a automação, a inteligência artificial, cada vez mais menos mão de obra vai ser necessário, porque não é porque é melhor, é porque é mais fácil de lidar. Eu não tenho que ser respeitoso com a IA. Eu só tenho que mandar ela faça. Por enquanto. Concordo contigo. Concordo contigo. Então, eu acho que a gente tem que enxergar essas várias camadas que vão formando esse nosso assunto de hoje. Que não é simplesmente vou tratar uma mulher melhor. É eu ter uma empresa onde eu acho que isso é importante, onde eu acho que é importante dar voz e vez, sim, para pessoas que têm menos oportunidade historicamente, não dá para contestar isso, mas criar um ambiente que ela não precise não ser ela. Porque se eu crio um ambiente que, ok, eu vou colocar uma mulher como liderança porque eu quero fazer parte da equidade, e aí tu obriga ela a não ter a essência dela ou estar num lugar que não faz sentido para ela. Ah, não, mas eu tô na cota, eu tô lá nos 33% que eu estabeleci. Não é isso. Sabe? Se a gente não conseguir enxergar que as empresas precisam mudar e que o mercado vai mudar, por mais que o teu mercado mude menos, ele vai mudar. E que tá cada vez mais rápido essa mudança, né? Também é outra coisa assim, se a gente para pra analisar a nossa sociedade há 5 anos atrás, era uma, há 10 anos atrás era outra. Cara, isso tá cada vez mais rápido o reflexo disso, né? Então a gente tá falando algo aqui que daqui a 2 anos, eu sei que tu trouxe o dado 132 anos ali para gerar equidade de fato, mas mesmo assim a sociedade ela vem, de certa forma, melhorando nesse sentido, né? Não sei pelos últimos acontecimentos. Eu acho que o acesso à informação ventila mais discussões. Isso não existia quando eu entrei no mercado de trabalho. Quando você entrar no mercado de trabalho, a gente não tinha tanto acesso a poder pensar diferente, porque a gente escuta hoje, a gente está com a informação na mão, a gente está com muita facilidade, né, de acessar coisas. Mas eu acho que o Vinícius foi muito feliz na expressão das camadas que formam essa discussão. Né? Acho que isso ainda existe porque não dá para a gente pensar que eu vou criar dentro do ambiente corporativo, dentro do meu negócio, barreiras para que, enfim, a gente lide com essas coisas de uma outra forma e uma outra realidade, porém eu ainda sigo recebendo aquelas pessoas que estão escutando essas coisas em casa. Né? Ou que daqui a pouco vão tentar até usar isso a seu favor. A minha chefe é uma mulher, então ela é mais fraca, eu vou me aproveitar, eu vou engrossar e ela vai ceder. Né? Porque, de novo, a gente vai bater em outras coisas. Por exemplo, historicamente, num nível muito profundo, onde a gente não acessa com tanta naturalidade, porque se eu falar isso hoje em dia, eu tenho certeza que um monte de gente que escuta vai dizer, não é bem assim. Mas num nível profundo a mulher é ensinada que ela precisa ser boazinha. Uhum. Serviçal. O bonzinho tá muito associado ao dizer sim sempre. Pô, estar numa cadeira de líder é tu ter que dizer uma cacetada de não por dia e sustentar aquele não. Uhum. Né? E não interessa se tu, enfim, ficou com pena ou dependendo da tua posição, se é a decisão que tu tomaria, daqui a pouco tu tá num nível intermediário ali que tu não é o tomador de decisão, né? Só pega e passa adiante, né? Aquilo que vem de cima para baixo. Então, acho que tem um pouco essa questão que vai bater em coisas do feminino, né? Do ser mulher, que é uma construção histórica. Né? E aí, quando essa mulher consegue entrar para dentro do mercado de trabalho, que se entende que foi um grande avanço, de bom, ficou lá na porta, né? A gente vai pegar em revistas da década de 50, 60, o que era o conselho para a mulher. Tem uma que esses dias eu ainda estava olhando, se você imaginar que o seu marido está lhe traindo, trate-o com mais, sei lá, amor e dedicação e não confronte essa informação e coisa e tal. A gente está falando de uma coisa que a minha mãe já andava na terra, sabe? E os conselhos, os influenciadores da época sugeriam a mulher para ir para esse papel. Então, vem com esse rastro, sim, de o bonzinho é o que agrada, o bonzinho é o que não confronta. Para me adaptar, eu preciso ceder. Eu acho que essa é uma grande questão, porque a gente
tá falando de algo que vai precisar contrariar como aquela mulher, historicamente, se enxerga ou foi ensinada a ser mulher. A gente está falando de mudanças drásticas nos últimos 50 anos. Eu estava vendo uma reportagem esses dias sobre a primeira mulher que correu uma maratona. Pô, a gente está agora na época das corridas de rua, né? Que hoje cada 10 pelotenses, 7 correm, né? Parece a coisa mais natural do mundo. Há 50 anos atrás, uma mulher teve que entrar escondida numa maratona. Se aproveitar do frio para usar um agasalho. Se aproveitar do frio para usar um capuz e um agasalho. Foi identificada no meio. O organizador correu atrás dela, puxou ela. Dentro da maratona. Dentro da maratona, para ela ser a primeira mulher. E sei lá, acho que só depois de 5 anos que liberaram as mulheres em maratona. Que é uma coisa que é muito fácil para quem nasceu depois disso e olhar o mundo já mais acessível para as mulheres, dizer o seguinte: por que a gente tem que fazer força pelas mulheres? Por que a gente tem que olhar diferente para elas? E não esquecer que se elas começam a ganhar espaço na sociedade há 20, 30, 40 anos atrás, tu pensa que quando ela ganha espaço, a gente está falando que a cada 50 homens tinha uma mulher. Que naturalmente, quando isso vai crescendo nessa escala proporcional, depois passa a cada 41, a cada 31, e a gente ainda está no momento falando de cada 10, 1, a cada 10, 3. Isso é muito pouco para não ter um movimento contrário. Para não ter um movimento de sim empurrar, ajudar. E isso é o importante dessa visão que não é da mulher, é do homem. Se o homem não mudar a visão para isso e seguir com esse estigma de tipo, a meritocracia é quem faz melhor. Sim, mas como é que a mulher vai ter experiência como líder se não se tornar líder? Aquela velha história, quem vem antes, o cargo ou a experiência? Serve o mesmo da mulher na liderança. E aí adequar até o ambiente de trabalho. E aí quando fala dessa questão de maternidade, isso tem que ser natural. As pessoas têm medo de falar sobre isso. Por quê? Porque é tratado de forma diferente. Cara, a maternidade nada mais é de uma coisa natural para a mulher que, se ela te entrega o resultado que tu espera, qual o problema de 4 meses? De 6 meses? Agora, a gente fala tanto que é difícil botar pessoas nos lugares, as pessoas se adaptarem, as pessoas performarem. O que é melhor? A tua líder que faz um baita de um trabalho voltar depois de 4, 6 meses e voltar para a empresa onde ela já entregava resultado, ou tu botar uma nova pessoa naquele cargo? Até ela performar. Quanto tempo leva? Inclusive, temos um episódio sobre isso, sobre empreendedorismo e maternidade. 2 que a gente gravou o ano passado, na época do Dia das Mães ali. Bem... Era pra ser 4, né? E aí agora eu quero ver, cortaram o nosso conteúdo. Mas, pô, um conteúdo muito bacana. E uma das frases que eu lembro de ouvir de uma das empreendedoras é que a visão dela sobre colaboradoras que se tornaram mães, depois de ela ser mãe, mudou da água pro vinho. Assim, a forma como ela via, fazia a gestão, enfim. Então é bacana ouvir e ter um pouco desse relato né, dela. Eu quero, já que a gente fez uma boa introdução aqui sobre bastante conceitos, eu queria trazer um pouco para a prática com a Érica. Érica já foi líder de muitas pessoas, já foi líder de muitos projetos, muita situação diferente. Eu queria que tu trouxesse um pouco do relato pessoal. E eu sei que para cada mulher é diferente, mas vamos para os extremos. Qual foi a pior coisa que tu já escutou por ser mulher? Todo mundo sabe, né? Enfim, quem nos acompanha aqui sabe que eu tenho consultório, ocupo um cargo público há bastante tempo, né? Sou administradora num Instituto Federal. E um dado momento dessa carreira, eu ocupei por 4 anos a cadeira de diretora de pesquisa e extensão em um campus. E uma vez teve uma formatura, enfim, os diretores vão para a mesa, né, lá para fazer a colação de grau e tudo mais. E aí era um grupo de pessoas, enfim, que tinha alguma vivência de trabalho junto, tudo mais. E a gente saiu para jantar depois, né, e todos acompanhados. Nós somos entre 12 casais, né, 12, 14, agora eu não me lembro, tá? 6 ou 7 eram, e alguns eram casados com colegas, enfim, então tinha
Nessas 14, era 12 ou 14 pessoas, enfim, né? Não era só um de cada casal que, enfim, era da instituição. E a gente foi jantar num restaurante. E aí, num dado momento, eu ouvi de um colega, né? Eu frequentava uma instituição, uma atividade da Igreja Católica. E esse colega me viu entrar nesse lugar. Né? Ele estava passando pela rua e me viu entrar. E aí ele me perguntou, que lugar é aquele que tu estava entrando, no endereço tal, passei de carro, tu estava entrando e coisa e tal. E eu expliquei, era uma casa de freiras, né? Enfim, eu ia lá toda semana. E aí ele disse assim para mim, eu achei que era uma seita. Eu achei que tu fazia parte de uma seita. E eu fiquei pensando, eu nunca vi uma mulher que não é docente, né? Porque minha carreira na instituição não é docente, onde é uma instituição de ensino, isso tem uma dicotomia muito grande entre carreiras docentes e carreiras técnico-administrativas. E aí ele disse para mim assim, porque eu nunca vi uma pessoa que não é docente, que é jovem e que é mulher chegar neste cargo que tu chegou tão rápido. Isso numa janta, numa mesa, com casais. Eu estava com meu companheiro da época e tudo mais, assim. E a pessoa falou abertamente, tá? Enfim, a pessoa tinha uma tradição em fazer comentários inconvenientes, assim. Mas a pessoa me perguntou, né, se eu fazia parte de uma seita, que, sei lá, por algum mérito... oculto. Do além. Tinha me colocado naquela posição. Barbaridade. E isso é uma coisa que reverberou por anos e anos e anos, assim, na minha carreira, porque tem várias coisas ali, tipo... o bolo da coisa olha, com tudo que tu tá nesse cargo que tu tem, não podia ser pela tua via, né? Não podia ser por mérito teu, tem que ter uma explicação sobrenatural, enfim, né? Foi uma situação, assim, muito emblemática na minha carreira, porque... Não vou fazer nenhum ataque pessoal ao colega, eu acho que é uma pessoa que tem uma visão de mundo muito apoiada em vários estigmas, assim, né? Me choca a liberdade da pessoa ter falado isso, porque foi na frente foi um homem que falou isso, né? Foi na frente da sua cônjuge, foi na frente do meu cônjuge à época e tudo mais, então... E saiu com todos os dentes na boca ainda? Uma pessoa meio que foi pra cima, assim, achou meio descabido e levantou da mesa. Eu fui pega com tanto, sabe, de forma tão inesperada por aquele comentário, né? Eu respondi, tipo, não, eu não sou de uma seita, né? E aí ficou, né, meio uma situação assim, alguém puxou um outro assunto e tal. Mas foi uma coisa que até hoje reverbera, porque eu acho que ela vai muito ao encontro dessa conversa aqui de hoje. O que a mulher pode fazer? Tá, e aí a gente vai para uma outra pauta, não quero só não vou te Perdeu? cortar, Não, mas só para dá, não né? perder o raciocínio. A gente vai depois para uma outra pauta que começa, que ela tem uma outra continuidade, por exemplo, depois que eu tive um filho. Porque isso refez as minhas prioridades, inclusive a minha disponibilidade para fazer coisas de trabalho que antes talvez eu faria com mais naturalidade. Mas aí, claro, já num outro momento, né? Hoje na instituição que eu trabalho tem uma outra... Isso que eu tô contando para vocês aconteceu em 2015, tá? Mas 10 anos atrás. Essa história aconteceu em 2015. Hoje se tem uma outra conversa lá dentro, se tem uma ação mais efetiva de equidade, né, entre homens e mulheres ocupando as cadeiras, ou pelo menos um movimento, porque daí acho que cai nisso que o Vinícius falava, né? Quem quer ocupar um cargo de liderança hoje em dia, que isso se reconfigurou muito. Mas, enfim, se isso existia, né, digamos, na casa ao lado, né, nesse dia chegou na minha vida. Nesse dia foi diretamente. A pessoa não falou pelas costas, falou na minha cara. E mulher ocupando este cargo e tudo mais, né? Então, acho que esse foi um momento muito... Porque foi verbalizado, não deixou dúvidas. Não deixou dúvidas. Uma voadora. Mas sabe o que me surpreende, assim, a gente tá falando de 10 anos atrás, mas é isso que a gente fala aqui. As empresas, cada vez mais, elas estão com políticas, elas estão com esse cuidado. Mas esse tipo de pessoa se sente muito confortável em ambientes fora do padrão. Exemplo, num jantar. Numa reunião, daí vamos lá, com amigos. Tomando homens. um trago, ali se libera. O que eu enxergo muito da sociedade ainda é essa hipocrisia de saber que é errado, se policiar nos lugares públicos, mas no privado pensa igual. Dentro da sua casa, dentro do ambiente protegido, ainda pensa assim. E eu acho que esse é o nosso problema como sociedade. E aí a gente enxerga alguns movimentos que acontecem
sociais que demonstram muito isso. Eu não acho que a gente está mais inclusivo. Eu acho que as pessoas têm menos coragem de demonstrar o que realmente são. E esse é o problema que eu acho que a gente ainda precisa mudar e por isso que precisa muito desses movimentos. Mas acho que é um primeiro estágio, né? De uma mudança que começou a acontecer. Não tem muitas pessoas não vão quebrar uma coisa cultural da noite pro dia porque elas se identificam com aquilo, né? Mas acho que existe um primeiro estágio onde tu entende, olha só, é ofensivo, né? Tu fazer algum tipo de julgamento por conta de gênero, né? Vamos voltar, 30 anos atrás era natural, era música, era camiseta, era... Enfim, era uma cultura muito, muito naturalizada, né? Então, acho que tem uma coisa que tu falou, Vinícius, que ela é muito, muito realista, assim, para sintetizar essa discussão, né? Que é tu conseguir ter um ambiente de trabalho, seja ele, né, da realidade que for, onde as pessoas podem chegar com o que elas realmente são. Eu vou colocar aquela pessoa ali para aplicar suas capacidades, seus conhecimentos, suas potencialidades, respeitada a origem dela e as características dela. Né? Respeitado o que ela tem efetivamente para contribuir. Não vai ser um problema para ela ter que fazer uma adequação para uma cultura corporativa, ou para normas, ou para uma coisa até velada, para que ela possa produzir. Porque daí a gente está querendo que as pessoas sejam máquinas, né? Que elas possam se despir de todas as suas questões e operem de um automático que não existe. Agora eu quero saber o seguinte, o que tu acha, tu acredita nesses grupos, né? E tu criou um dos grupos Mulheres Empreendedoras do Sul, né? Que reunia várias empreendedoras aqui da nossa região. E a gente, pelo Café Empreendedor, ao longo dos anos, a gente conheceu outras, digamos, instituições ou associações que se assemelham. Por exemplo, Ladies in Tech, né, que busca inserir a mulher na parte de tecnologia, nas startups, em cargos de liderança, entre outros. Também Mulheres do Mercado Imobiliário. Então tem alguns movimentos assim que, na minha percepção, meio que ajuda, né, a mulher a se enxergar naquele espaço, de se preparar para esse tipo de situação, entre outros pontos. E eu queria saber, tipo, o que tu acha deste tipo de movimento, se é interessante, porque dei alguns exemplos aqui, mas para quem nos ouve em outras cidades, certamente tem já grupos estruturados, montados e que tem as suas pautas, né, andando assim. E que um dos maiores erros dos homens é não irem. Ou não serem convidados. Muitas vezes também é não trazer, não agregar nesse sentido. Porque é importante o homem participar desses momentos para aprender. E eu vejo muita crítica porque também das organizações, mas também do pensamento. Não, isso é exclusivo para as mulheres. Não, é exclusivo para as mulheres estar no palco. Exatamente. Não na plateia. Desculpa. Não, acho que é bem lembrado. Né? Eu acho essas iniciativas ótimas. Eu participei dessa iniciativa que foi muito pioneira à época. Eu tive pertencendo a Mulheres Empreendedoras do Sul de 2015 a 2017. Depois do doutorado apertou bastante. Eu realmente tive que fazer uma escolha, não tive como permanecer. Foi uma iniciativa idealizada pela Renata, né? A Renata já esteve aqui conosco mais de uma vez como entrevistada, Renata Lousada. E ela, à época, era uma voz que tentava puxar isso. Assim, olha só, vamos botar o holofote para ver o que é especificamente da mulher. E era interessante a gente ver, né? Esse movimento produziu várias coisas, tá? Um dos carros-chefes era o encontro mensal das mulheres, né? O nome desse encontro era Diversas, né? E as pessoas, enfim, iam para lá para adquirir conhecimento sobre a temática daquele encontro e fazer networking. Era para o tempo, né, dessas interações. E a gente começou a perceber que a gente tinha um problema conceitual, porque era o seguinte, a gente fazia esse convite, né? Promovia o evento e convidava empreendedoras. E aí, a gente via muitas vezes assim, tipo... eu sou manicure, eu tenho um salão, eu não sou empreendedora. Eu era boleira em casa e hoje eu tenho aqui a minha loja de bolo, mas eu não sou empreendedora. Ou então, eu sou uma advogada autônoma, mas eu não sou empreendedora. Quando a gente queria fazer esse casamento e tentar contornar, em termos conceituais, quem era a mulher empreendedora... Muitas delas com histórias assim, sabe, riquíssimas, com, né, de resultado, de superação, de uma série de coisas,
não conseguiam nem falar para si mesmas que elas eram empreendedoras, não conseguiam se identificar com aquilo ali, que eram mulheres empreendedoras. O que vinha no imaginário? O empreendedor é quem tem um negócio grande, que emprega um monte de gente, de preferência com produto físico, né? Então, eu falava antes desse imaginário de quem é o CEO, também ele tem muito de quem é o empreendedor. E a gente via, assim, essas mulheres com muitas, né? Não todas, óbvio, com histórias onde elas compraram muito bem a ideia de que elas eram desempregadas, que precisavam prover o seu sustento e por isso foram aplicar o seu conhecimento lá que elas tinham da vida pessoal a serviço de algo que se tornou um negócio. Então, acho que isso, de novo, a gente volta nessa ideia dos estereótipos do quem é o homem, do quem é a mulher, né? Da liberdade que é mais natural para o homem de se posicionar. O homem tem muito menos amarras. Claro, eu estou sendo generalista aqui, tá? Pelo amor de Deus, pra gente poder avançar na conversa. Mas em se posicionar com uma coisa que daqui a pouco ele nem é. Ele tá em construção, chegar e botar o cartão de visita, ou daqui a pouco ele não se bota dessa forma, mas um outro parceiro vai lá e diz que ele não desmente. Mas claro que eu sou. E a mulher já não tem tanto isso. E aí, isso que é explorado pelas dinâmicas do mercado de trabalho como uma fragilidade, até que ponto isso também não é uma fortaleza? Né, para uma mulher, quando ela está à frente, que ela tem que botar aquele monte de gente diferente de uma equipe a trabalhar. Será que ela não vai mais fácil para um papel, para um lugar de empatia, de olhar para o outro, de entender, de negociar ou de liderar? Essa semana eu vi no Dia da Mulher uma postagem, eu até repostei, assim, foi a mensagem que eu escolhi para repostar, que era tudo que eu sei sobre amor e afeto eu aprendi com mulheres. E eu achei isso muito rico, porque até que ponto isso também não é uma qualidade, isso que daqui a pouco tá mais presente na mulher, não é uma qualidade para estar à frente de equipes. Por que ser afetivo é ser ruim? Por que ser amoroso é ser bonzinho? Por que a gente faz essas associações de que isso são coisas que têm que estar fora das equipes, fora das empresas, fora dos ambientes de trabalho, em nome de uma produtividade? Porque a bandeira é essa, né? Se eu consigo ser mais racional, se eu consigo dominar mais as emoções, eu entrego mais produtividade. Eu consigo convidar o Leandro a pensar, olha só, a tua vida tá da porta para fora. Aqui dentro tu é pago para performar. E acho que é legal também essa discussão sobre a naturalidade, mas não a obrigatoriedade. Porque muito tem estereótipo que mulher é assim, ponto. E eu acho que essas características têm que ser melhor conversadas, porque naturalmente a mulher tem algumas características, mas não quer dizer que aquele cargo é somente para mulheres ou que aquele cargo é somente para homens. Exemplo, tá? Eu atuo há muitos anos dentro de uma construtora que tem um olhar para a mulher absurdo, assim, nunca foi um empecilho. Então as mulheres atuam nos mais diversos ambientes. E eu enxergo que tem muita construtora que, ao contrário, vai de encontro daquele papel seguinte: a mulher na construção, vai ser a azulejista, porque é mais detalhista. Sabe? Acaba colocando estereótipos para a mulher que ela pode se inserir em qualquer lugar dentro do que nós enxergamos que ela pode fazer. E eu acho que esse é o erro. É que nem tá falando, a mulher é mais amorosa, mas isso é a naturalidade. Mas isso não define que ela só pode fazer tal coisa. Abrir esse horizonte de... São pessoas. Por mais natural que exista um comportamento, tem tantas outras habilidades que podem ser desenvolvidas ao longo do tempo. E isso não define qual é o limite do campo de trabalho. Ao contrário, são características que tu pode enxergar como tu pode explorar melhor em cada uma dessas atividades. E não somente nessa atividade. Acho que isso ainda tem uma nuvem por cima que ainda faz essa sombra em algumas definições de até onde a mulher pode ir. Não, ela pode estar em qualquer lugar. Em alguns lugares, dentro desse lugar. Em alguns sublugares, em alguns setores. Que a gente brincava, né, do RH. Pô, a mulher, na minha empresa, tá louco, tem 15 mulheres. Quantas pessoas tem no RH? 15. Não, tu não tem uma representatividade de mulheres. Tu tem um setor de mulheres. E aí, enxergar não só nos cargos de liderança, como a gente falava da carreira em Y, mas e nos cargos técnicos especialista. Quantas mulheres tem? São aquelas pessoas que mais detêm o conhecimento dentro da empresa. Então, acho que essa visão um pouco mais ampla, que
A liderança ela não é só de pessoas, é uma liderança de projetos, liderança de recursos, a liderança do conhecimento ele tem que ser melhor explorado. E isso que a gente tem que, acho que incentivar mais. E só para complementar, que a gente falou, antigamente a gente não tinha tanto dado, tanta informação. Hoje a gente tem dado demais. E uma das coisas que mais se fala em gestão de pessoas é tu dominar as informações das pessoas da tua empresa. Que se fala do Data Analytics, né? Isso eu acho que a gente domina pouco ainda. As empresas pouco olham para dentro para enxergar isso, essa riqueza de informação que tu tem e atuar estrategicamente nessa mudança. E não, tem que botar mais um líder. Tá, então coloca mais um líder. Não, qual liderança? Em qual setor? Em quanto isso vai impactar no negócio da tua empresa? E não simplesmente cumprir papéis ou números. Eu acho que muito ainda se faz por esse lado. Eu preciso ter uma equidade. E acho que a pergunta central aí, ela vai cair numa questão de responsabilidade social, né? Tu queres uma empresa que tu vai te dispor a mexer em tudo isso porque tu quer estar à frente de algo que está a serviço de uma sociedade, sei lá, mais justa, um mundo melhor, uma coisa mais equilibrada. Tu quer posicionar a tua empresa, né? E claro, aqui a pergunta é bem para quem tem poder de decisão. Uhum. Né? Tu quer posicionar a tua empresa num lugar a favor dessa guerra, vamos colocar assim, né? Que ela não precisaria, mas muitas vezes a tensão fica com cara de uma guerra mesmo, né? Acho que revisitar valores, políticas, diretrizes, né? Buscando contribuir, né? Estar a serviço de combater essas questões, né? Bom, o que tu pode fazer como gestor que eu não posso? O que eu posso fazer como gestora que tu não pode? Tu vai entregar coisas que talvez eu não entregue, eu vou entregar coisas que talvez tu não entregue, mas aqui a gente está falando de background. Uhum. Não é propriamente de uma questão biológica pontual. E como é que vocês acham, né, considerando isso que a gente estava falando aqui, a gente já deu uma pincelada em vários pontos ali, né, desde, sei lá, a síndrome da impostora, da questão dos viés cognitivos que a gente, né, vai de geração em geração, entre outros pontos. Como que dentro da empresa a gente pode começar a estruturar? Bom, hoje lá na empresa X que eu trabalho, a gente não tem nada disso, e existe até a piadinha com a mulher, enfim, é uma empresa, digamos, mais tradicional que ficou parada nos anos 90, ali, 80. Contrata VG. Beleza, VG. tô com essa situação, eu tenho a vontade de trazer isso para minha liderança, ou até mesmo sou o líder e quero dar uma mudada, dar uma mexida aqui e entendo que isso é importante. Acho que o primeiro ponto talvez seja entender a importância do tema, né? Mas daí em diante, como que se inicia esse processo de tornar ela mais... O que tu bota aqui na mesa é algo que só deriva depois de uma decisão muito estratégica, Exato. né? Não, com certeza. Muito com certeza. estratégica. Que tem que ser sustentada. E senão ela vai virar uma palestra de 8 de março. Mas exatamente, porque isso é uma coisa que me incomoda lá do outro ponto. Lá como agência que trabalha para algumas empresas, e aí tu vem aquele, é dia da mulher, a gente precisa fazer alguma coisa. E esse alguma coisa, ele é bem irritante, assim. Eu ia por essa linha, assim, ó, propósito, tá? Pra mim isso tem que ser uma bandeira. Só tem que fazer ações que são bandeiras internas. As bandeiras são aquilo que não é tu levantar uma vez por ano e sacudir. Mas sim ela tá fincada no topo do teu castelo e que tu diz que aquilo é importante. E por isso que eu acho que é muito interessante tu não ter várias bandeiras se tu não tem coisas muito bem definidas. Perfeito. Define uma bandeira. Se a questão da equidade da mulher é importante, começa por ela. Define um propósito, e aí coloca isso dentro da tua estratégia e dentro de comportamentos que vão afirmar isso na tua cultura. A gente fala sempre da cultura organizacional aqui, isso tem que ser um pilar da tua cultura. E as ações que têm que ser feitas para reforçar a cultura. Então, se isso faz parte da tua cultura, todos os teus movimentos têm que ser, inclusive, na punição para comportamentos inadequados à cultura. Se tu coloca isso como uma bandeira importante, é importante que tu haja quando há algum problema grave. Até com desligamentos. Então, se isso vai ser importante, primeiro tu tem que trazer isso para o alto escalão. Por quê? Porque o comportamento de cima é o que se reflete embaixo. Não dá para tu falar que uma das bandeiras vai ser a questão da mulher e o CEO da empresa fazer piada o tempo todo. O cara que posta na rede social bobagem. O cara que trata mal a própria mulher na frente de todo mundo. Não há. Não tem. O exemplo, ele arrasta.
E para mim esse é o principal ponto. Coloca na estratégia, mas identifica os comportamentos. E aí a gestão de pessoas é importante para isso. Porque a gestão de pessoas tem que ter liberdade estratégica de olhar para onde está dando problema, não importa quem, e apontar dedo. E tu, como um colaborador da empresa que daqui a pouco não vai olhar para isso ou tem exatamente todos esses comportamentos que tu falou aí, cara, é pegar o chapeuzinho e trocar de... É o salário emocional que muitos falam hoje em dia, né? O salário emocional é isso. Não é só o dinheiro. Estar neste ambiente não paga a minha sanidade Exatamente. mental. Paga as Exatamente. contas, mas não paga o meu estresse, né? Exatamente. Muito bem. Encerramos? Muito bem, eu acho que deixamos um monte de reflexões aí, quem sabe até dicas pro pessoal Acho que aprofundar, né? cortamos uma discussão que poderia, enfim, ter um podcast específico só para isso, né? Não, eu acho que eu acho que ela segue, na verdade, de um monte de conversas que a gente já teve aqui sobre outros dias da mulher, sobre essa pauta, sobre maternidade, né? A participação da mulher, de fato, dentro dos negócios. E tem vários programas aqui sobre isso. Acho que essa reflexão e essa temática, ela nos... Assim como tu falou, é uma bandeira do café, né? Tá afincada, a gente vem falando ao longo do ano diversas vezes. Né? A gente já teve ano que entrevistou mais mulheres do que homens aqui, inclusive mulheres empreendedoras e que são líderes, né, nos seus negócios. E que eu acho que, como eu gosto de falar nos meus contratos de mentoria, eu gosto de plantar semente. Eu acho que a gente está aqui para plantar sementes. Exato. E essas sementes podem demorar um pouco mais para algumas pessoas do que outras para germinar, ou outras nem vai germinar. Mas se a gente conseguir que na cabeça de alguns empresários, de algumas empresárias, começarem a olhar diferente para esse tópico e mudar na prática dentro das suas empresas, eu tô feliz. Muito bem. Show de bola, Vamos então, ao pessoal. nosso Gotas. Vamos então, vamos puxar o Gotas de Inspiração. Boa parte dos empreendimentos que deram errado pertenciam a pessoas que abriram negócios e permaneceram com a mesma mentalidade de antes. Aí... Uma voadora ao público dos anos 80, que ficou nos anos 80, né? Se faltava mais alguma coisa nesse programa, eu acho que tá aqui. Vamos né? vamos de novo. Boa parte dos empreendimentos que deram errado pertenciam a pessoas que abriram negócios e permaneceram com a mesma mentalidade de antes. É da Márcia Alves, que, já fazendo gancho, é o nosso estante do empreendedor de hoje, que a curadoria sempre será de Érica Martins Érica, a nossa devoradora de livros. Muito bem, este livro eu comprei no dia 8. Olha aí, hein? Mulher Empreendedora Independente é o título, né? Então, da Márcia Alves, conforme o Vinícius falou, tem o prefácio da Luiza Helena Trajano, né? Que é, enfim, uma empreendedora de referência aqui no nosso país, e não só aqui, fora dele também, né? Tem uma chamada aqui, destrave a força empreendedora que existe em você e construa o seu negócio de sucesso. Então, é um convite para a criação de negócios, mas um convite direcionado para a mulher. Ela até começa o enredo da história simulando uma situação de uma menina que aprendeu a escrever e está maravilhada em olhar para aquilo ali, e a mãe diz, tá, mas para de olhar para essa letra e me ajuda aqui, vamos dar comida para os animais, botar roupa para lavar e essas coisas todas, né, para introduzir desse jeito uma conversa com a mulher e para trabalhar e para provocar limitações que as mulheres acabam acabam adotando quando estão à frente de um negócio. Né? Então, essa é a nossa dica de leitura. Ele é um convite para uma criação de negócios. Tem uma história aí para conduzir, para convidar a mulher a se situar no papel de empreendedora, né? Como alguém que pode fazer isso, como alguém que está legitimada para fazer isso. E um passo a passo, digamos assim, se é que é possível a gente falar em passo a passo. Tá? Muito bem. Esta é a nossa dica de leitura. Tu tá com a ficha na mão aí. Não consegui enxergar, vou direto no fundo aqui. 172 páginas, tirinho curto, bem diagramadinho. Tem uns exercícios também no meio, bem assim, legal. não é de leitura tocada e crua, né? Não, e tu falou, eu acho uma baita dica de livro e o título também traz bastante coisa. Tu falando na Luiza Helena Trajano, eu não posso deixar de citar o grupo dela, né? Que é o Grupo Mulheres do Brasil. Formado em 2013 por 40 mulheres, hoje reúne mais de 22 mil mulheres, com núcleos espalhados em todo o Brasil, aí também no exterior. A Tati, que conversou conosco aqui já, uma grande parceira do Café Empreendedor, Tati da Reverso, lidera ali em Porto Alegre, ela é um braço, né, do Grupo Mulheres Empreendedoras também, que é um grupo que tem uma participação forte aí para um pouco de tudo que a gente falou aqui, né, durante esse programa.
Muito bem, já fica outras referências em aberto aí. Esse livro foi publicado pelo um selo da editora Agente Autoridade, em 2023. Tá? A nossa eterna bibliotecária Angélica Elaco fez a ficha catalográfica. Um grande abraço para ela. E fica a nossa dica, então, casando com as discussões que a gente tentou proporcionar aqui hoje. Muito bem, então, gurizada. Vamos encerrando mais uma edição do Café Empreendedor aqui. Agradecer a presença e a audiência. Também lembrando, é claro, que aqui no Café nós falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado, impulsione seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para a VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado aqui diretaço do Fábrica de Podcast. Então aproveita para seguir a turma aí no @fabrica.podcast. Nós vamos ficando por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais café. Valeu!